Esse era um vídeo que eu queria gravar já tem um tempo. E eu pensei que a melhor oportunidade que a gente tinha para poder gravar esse vídeo seria na semana de carnaval. Por quê? Porque essa é a semana que o Ney não pode perder a concentração e o foco. E aí eu vou explicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Eu peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, compartilhe esse vídeo. E vamos hoje falar de Neymar. Por quê? Porque sempre que chega esse período de carnaval, a gente fica naquela expectativa de que o Neymar vai pular carnaval. Porque isso é uma das paradas que mais acontecem. E a gente sempre acaba lembrando daquela foto do Neto mostrando, tipo assim, né? Todas as vezes que o Neymar sofreu lesão, perto do carnaval, ou perto de algum aniversário dele. Então a gente acaba sempre caindo na expectativa de que, tipo, o Neymar vai pular carnaval, não sei o quê. Mas o que acontece? Acontece que esse ano é um ano diferente, por quê? Porque esse ano, primeiramente, né, é um ano de Copa. E também, não simplesmente pela Copa, mas pelo que essa Copa pode significar. A gente está falando de um dos maiores jogadores da geração, um dos maiores jogadores da seleção brasileira, afinal de contas é o artilheiro dela. É um jogador extremamente midiático, extremamente importante. É um jogador que tem suas valências técnicas. É um jogador que sabe armar jogada, que sabe achar passe. É um jogador que, sabe, tem uma noção de jogo, tem uma visão de jogo muito boa. É um jogador que tem experiência de Copa, é um jogador que tem potencial para ser líder de um grupo. E existe uma expectativa em cima do Neymar para que ele seja esse tipo de cara. Então, o que acontece? Você necessariamente precisa ter uma concentração desse cara. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para esse sentido, a gente pensa que a convocação do Neymar é praticamente obrigatória, assim como foi em outras Copas do Mundo. Mas quando eu falo que essa Copa é atípica, não só por todo esse peso, mas também pelo fato de que o Neymar hoje não tem mais cadeira cativa na seleção. Isso é um entendimento meu. De que o Neymar não tem e não pode ter cadeira cativa na seleção. Por quê? Porque é um jogador que jogou muito pouco, é um jogador que quase não participou do ciclo para a Copa de 26, é um jogador que não completa 30 jogos desde a temporada 22, 23, 21, 22. Então a gente já tem aí praticamente 3 anos sem o Neymar completar 30 jogos na temporada. É um jogador que não está em condições físicas ideais. É um jogador que precisa se mostrar. E a gente tem que considerar que nós estamos em fevereiro. A Copa é em maio. A convocação da Copa é em maio. Ou seja, o Neymar vai ter 2 meses e meio para mostrar um rendimento físico o suficiente para estar na convocação. Então acaba que o Neymar tem serviço para fazer. O serviço começou contra o Velo Clube. Existia uma esperança de que o Neymar voltaria, eu acho que contra o São Paulo, ou eu acho que voltaria na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, acho que contra a Chapecoense. E aí acabou que atrasou essa situação, o que é negativo para o Neymar, mas ok, se for para garantir que ele esteja apto para jogar, tudo bem. Ele entra por um momento que o jogo já estava ganho, porque ele faz 3-0, né? O Santos faz 3-0. Então foi uma boa oportunidade dele se adequar ao ritmo de jogo, jogar um jogo mais lento, jogar um jogo mais tranquilo, jogar um jogo que não exija tanto dele. E ele acabou jogando bem, ele deu seus passes, ele fez uma assistência, ele saiu jogando. Então o que você tem? Você tem uma reação até que positiva para o primeiro jogo do Neymar. Mas considere, cara, o Neymar estava jogando contra o rebaixado Velo Clube. E é claro que quando você está jogando com um time muito limitado,
querendo ou não, fica cada vez mais claro, obrigatório, né? Eu vou colocar as aspas aqui, obrigatório, que um jogador do calibre do Neymar jogue bem. Não desmerecendo o time do Velo Clube, mas reconhecendo a limitação que o time tem de pegar um time de Série A e, desculpa, não há nada a se fazer, sabe? Então, você tem essa questão, e uma das coisas que aconteceram no jogo foi o carrinho que ele sofreu, que o Neymar sofreu, quando o jogo já estava 4-0. E aí, nesse carrinho sofrido, muita gente foi criticar o jogador do Velo Clube. Acho que as críticas são válidas, mas eu acho que inveja, não sei. Não sei, pô. Não sei o que o cara tá sentindo ali, sabe? Eu acho que tem uma galera dessa geração que acompanhou o Neymar que tem mais admiração do que inveja. Eu não sei, sabe? Mas que é displicente? É. Que foi desnecessário? Foi. E que poderia surtir um efeito muito mais grave? Poderia. Mas enfim. É válido levar o Neymar pra Copa? Acho que em condições saudáveis, sim, é válido. Por quê? Porque é um cara que tem técnica. É um cara que pode ser um líder dentro de campo. É um cara que tem pode ter uma função, pode exercer uma função que está muito deficitária na seleção brasileira, que é a posição de meio campista armador. E ele acaba, querendo você ou não, que é um acréscimo que, por exemplo, o Daniel Alves em 2022 não foi. O Daniel Alves, ele não deveria ter sido convocado na Copa de 2022 porque não vinha jogando bem. Ele já estava muito avançado de idade e ele não ia acrescentar em nada. Ele não é um líder. É claro que ele é um jogador reconhecido na seleção brasileira pelo que ele fez e tudo mais, pelos títulos que ele conquistou no Barcelona, mas ele não é um jogador que você olha e fala assim, esse cara pode ser um líder dentro de campo. O Danilo foi muito mais líder do que ele, sabe? Enfim. Então, em condições normais, condições saudáveis, o Neymar precisa ser convocado. Agora, o Neymar está em condições saudáveis? Não. O Neymar está voltando de lesão. O Neymar está sem jogar 1 mês e meio. O Neymar perdeu 10 jogos, está sem ritmo. Então, é claro que não é um Neymar saudável. Eu não estou falando um Neymar bom, Neymar top. Eu tô falando Neymar saudável. O Neymar que fez uma sequência contra o Santos e foi extremamente importante para salvar o Santos do rebaixamento. Então, você não tem um Neymar saudável. Você não tem a garantia de uma preparação física excelente. Você tem um jogador que, querendo ou não, sofre muita falta. Que o Neymar sofre. Então, junto isso tudo, você tem uma possibilidade de Copa do Mundo cada vez menor. E antes que as Neymarzettes queiram falar comigo, não, cara, o Neymar não é titular dessa seleção. Porque a gente precisa entender que o Ancelotti já escolheu o time titular dele. Isso a gente pode ficar tranquilo. O time titular dele, eu tenho certeza que vai ser ou um 4-4-2 ou um 4-2-4. Eu gosto muito da ideia do 4-2-4, porque a gente tem muito ponta. Então, eu acho que é uma boa colocar um 4-2-4, mas o 4-4-2 também serve. E a gente precisa entender que é um estilo de jogo que o Neymar não vai se adequar, porque é um estilo de jogo que tem muita pressão, é um estilo de jogo que tem muita movimentação, é um estilo de jogo que vai exigir fisicamente dos jogadores. E a gente está falando de um Neymar que não está saudável. Então não dá. O Neymar tá velho, o Neymar tá cansado. Então, por mais que o jogador que ele é, por mais pelas credenciais que ele tem, não dá pro Neymar ser titular dessa seleção brasileira. E eu não tô falando que os jogadores que estão lá agora, eles são melhores tecnicamente, mas são jogadores que estão mais aptos fisicamente e até taticamente do que o Neymar. Poxa, o Neymar não teve nenhum jogo com o Carlo Ancelotti. Então, o Neymar talvez nem contato tenha com o Carlo Ancelotti. Então, o Neymar não tem essa noção, esse entrosamento com as coisas da seleção brasileira. Pode ser que ele consiga muito rápido. E Deus queira que seja. Mas não dá pra ficar garantido não, porque o Neymar tem que ser titular dessa seleção brasileira. O Neymar tem que ser titular dessa seleção brasileira. É o que o vídeo do Dissola, que eu sempre gosto desse vídeo do Dissola, que é o seguinte, é o Wallace Borra chegando falando assim, vagabundo querendo falar, será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta, sabe?
Ah, será que o Ancelotti deveria já convocar ele nessa primeira convocação? E o Neymar tá andando igual o tô doido, sabe? Esse vídeo, então, tipo assim, acaba que o Neymar, ele pode ser uma excelente opção pro banco de reservas. Isso com certeza, eu tô falando de banco de reservas, de realmente entrar no segundo tempo. De realmente estar tá ali no jogo. Mas de titular, galera, com todo respeito, titular não. O Neymar ele tem 4 jogos para fazer, para mostrar serviço para a convocação muito importante que é a data FIFA de março. Porque a data FIFA de março são os jogos contra a França e contra a Croácia. Então, esse vai ser provavelmente, para não dizer com certeza, o principal teste da seleção antes da Copa. Porque a gente está pegando uma vice-campeã do mundo e uma campeã do mundo em uma Copa anterior. E a gente está pegando a seleção que eliminou a gente na última Copa. E, querendo ou não, são seleções que têm uma habilidade técnica, têm uma habilidade tática, são trabalhos contínuos. Eu não sei como é que tá a Croácia, mas a França, querendo ou não, é um trabalho contínuo. Então, é imprescindível que o Ancelotti ele use o que ele vai usar na Copa. E é imprescindível que o Neymar esteja, se ele quiser estar na Copa, sabe? Porque se ele quiser estar na Copa, ele precisa ser testado no esquema do Ancelotti. Então, ele precisa estar nesses jogos. E aí, beleza. Neymar não vai? Não sei. Se o Neymar não for, existe uma chance dele ser convocado na convocação oficial da Copa? Tem. Por que eu falo isso? Porque aí a gente já está falando da convocação de maio. E da convocação de maio a gente tem que 10, 12, 15 jogos. E a gente precisa analisar que são 26 jogadores. Desses 26 jogadores, você vai ter, querendo ou não, né, um time titular, um time reserva, um terceiro goleiro e mais 3 vagas sobrando. Essas 3 vagas sobrando, das 3, uma pode ser do Neymar. Eu acho que é válido, sabe? Não sei quem que o Ancelotti ele vai convocar. Se ele vai querer convocar mais um meio campista, se ele vai querer convocar eu vou falar o nome aqui, não quero que vocês me vejam como clubista, mas só pela experiência que ele tem na seleção, não sei se ele vai querer convocar o Paquetá, não sei quem que ele vai querer convocar, não sei se ele vai querer convocar ponta. Isso depende muito do que ele vai fazer. E inclusive eu vou fazer um vídeo falando de como que eu acho que vai ser a convocação e como que eu gostaria que fosse a convocação. Eu vou fazer esse vídeo. Mas até lá a gente precisa ver a evolução dele. A gente torce para não ter nenhuma lesão, a gente torce para ele estar bem fisicamente, mas se ele quer buscar a vaga, se ele quer ir para a Copa, ele vai ter que buscar a vaga. Essa vaga não vem mais de mão beijada, igual foi em 2014, igual foi em 2018. Essa vaga precisa ser conquistada. E agora, mais do que nunca, a seleção brasileira precisa do Neymar e o Neymar precisa da seleção brasileira. Porque é a hora de conquistar aquilo que falta para o Neymar estar na posição dos melhores jogadores da geração. De tipo assim, de estar ali do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Sabe? Ele precisa dessa Copa. Ele precisa dessa Copa. O que vai acontecer, não sei. Todos nós torçamos pelo bem da nossa seleção, acima de tudo. Mas vamos conversar? O que você acha? Você acha que o Neymar deveria ser convocado? Você acha que é burrado o Neymar ser convocado? Vamos lembrar do Ronaldo em 2002, né? Que foi muito criticado pela convocação e fez o que fez. Mas vamos conversar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para mais notificações. Tamo indo. Uma boa semana para vocês e que Deus abençoe vocês.